Olá pessoal, fica aí mais uma dica de direito penal e de processo penal para vocês. Se gostarem, não esqueçam de curtir e de seguir o nosso canal. Olá pessoal, boa noite. Vamos dar sequência à nossa série de vídeos sobre as justificantes, retomando nossa revisão da teoria do crime. Trataremos hoje, para fechar a temática das justificantes, das excludentes de ilicitude, do consentimento do ofendido e de outras justificantes denominadas de justificantes supralegais. As justificantes supralegais são assim denominadas por não estarem expressamente previstas no Código Penal. A doutrina entende que o Código Penal não encerra todas as situações que conduzem à licitude de um comportamento típico. Nessa contextura, é necessário tratar de 4 justificantes denominadas supralegais. 3 delas são assim consideradas, são assim reputadas por força de uma doutrina minoritária. Alguns autores defendem que tais situações conduzem à exclusão da ilicitude, mas este não é o entendimento da maioria dos autores e também não é o entendimento dos tribunais. Quais são essas 3 justificantes supralegais de acordo com a doutrina minoritária? Primeiro, o princípio da adequação social. Há quem defenda a existência no ordenamento de um princípio chamado de princípio da adequação social, segundo o qual comportamentos socialmente aceitos não podem ser reprimidos pelo direito penal. A adequação social do comportamento, para os autores que entendem existir este princípio, excluiria, portanto, a ilicitude de um comportamento típico. Uma situação que poderia conduzir, por exemplo, à extinção, afastamento da intervenção penal por conta do princípio da adequação social, seria o da venda de CDs piratas. Este é um comportamento que perdeu até a sua usualidade em razão de mecanismos mais modernos de transporte e até de fruição da música, mas que era muito comum no passado, a utilização de CD. E eu me valho exatamente desse exemplo porque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive editou uma súmula afastando a aplicação do princípio da adequação social no nosso ordenamento e tratando exatamente da questão dos CDs piratas, indicando que a aceitação social, a pulverização do comportamento, a usualidade, o quão comum é este comportamento, não faz com que o comportamento se torne lícito ao viso do direito penal. Há ainda quem entenda que dentre as justificantes supralegais está o princípio do balanço dos bens. Essa justificante supralegal se assemelha ao estado de necessidade. Sucede que, para aqueles que defendem a existência, a incidência, a possível incidência do princípio do balanço dos bens, basta para a exclusão da ilicitude de um comportamento típico a proporcionalidade entre o bem protegido e o bem afetado, diferente do que acontece no estado de necessidade, no qual existem diversos requisitos. A terceira justificante supralegal, que é defendida por doutrina minoritária, que não é tão aceita pelos tribunais, ao menos nesse universo de justificantes, de excludentes de ilicitude, é o princípio da insignificância. Vocês podem até se perguntar, mas professor, o princípio da insignificância já foi aplicado largamente pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, não estou entendendo
o porquê de o princípio da insignificância ser listado dentre estas outras situações defendidas por doutrina minoritária. Isso acontece, pessoal, porque há quem entenda que o princípio da insignificância é uma justificante, mas majoritariamente, inclusive no Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância exclui a tipicidade do comportamento. Exclui a tipicidade do comportamento. Torna um comportamento que a priori seria detentor de tipicidade um comportamento atípico. Ele exclui, só para lembrar um pouco da nossa revisão sobre tipicidade, a chamada tipicidade material, que é a afetação de um bem jurídico por via do comportamento praticado pelo acusado. Resta tratar da nossa lista de justificantes supralegais do consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido, é uma justificante amplamente aceita pela doutrina e por nossos tribunais, diferente do que acontece com as outras justificantes sobre as quais falamos anteriormente. O consentimento do ofendido é uma anuência que uma pessoa dá em relação a uma lesão a um bem jurídico seu. Para essa anuência, é necessário, claro, que o bem seja disponível. Não é possível consentir em relação a bens indisponíveis. O consentimento do ofendido pode ser hipótese de excludente da tipicidade ou de justificante supralegal. O consentimento do ofendido será excludente da tipicidade, ou seja, afastará o enquadramento de um comportamento por uma norma penal nas situações em que o dissenso, a discordância da vítima é uma elementar típica. Um exemplo disso é o crime de estupro. O estupro na modalidade simples presume o dissenso da vítima. E como tal, na existência do consentimento, afasta-se o enquadramento do fato pela norma penal. A par disso, o consentimento do ofendido pode ser uma justificante. Nas situações exatamente, e vejam, pessoal, que nós estamos falando de uma justificante reputada supralegal, é dizer, que não está prevista expressamente no Código Penal, o consentimento do ofendido será justificante nas situações em que, naturalmente, o tipo penal não previr como elementar a discordância ou dissenso da vítima, e em que os bens tutelados pela norma penal são disponíveis. E nós poderemos listar a liberdade, o patrimônio, a integridade física até uma certa medida, fundamentam basicamente a justificante supralegal do consentimento do ofendido três linhas teóricas. Para a primeira linha teórica, o consentimento do ofendido demonstra a ausência de interesse da vítima na intervenção penal. Numa segunda linha, o consentimento do ofendido representa uma renúncia à intervenção penal. A diferença entre a primeira linha e a segunda é que no tocante à primeira linha, nós temos uma verificação de uma concordância tácita demonstrada pela falta de interesse da intervenção penal com o ato praticado pelo agente contra a vítima. A vítima demonstra não ter interesse na intervenção penal.
E isso é passível de críticas porque, em muitos casos, não é dado à vítima escolher ter ou não a intervenção penal. E o ordenamento extrai efetivamente, é próprio do direito penal que se extraia da vítima, inclusive, a capacidade de decidir acerca do interesse na intervenção penal. Não é dado a um indivíduo dizer se há interesse ou não na intervenção penal. A terceira linha teórica que fundamenta o consentimento do ofendido, a linha mais aceita, inclusive, preconiza que, em determinadas situações, é feita uma ponderação entre a liberdade da vítima e o desvalor do comportamento empreendido por um investigado, por um acusado, e também do desvalor do resultado por esta pessoa alcançado. E dentro dessa ponderação se dá precedência a uma liberdade de escolha da vítima. A vítima pode escolher, dentro desse juízo de ponderação que leva em consideração o comportamento do investigado, do acusado, e o resultado por ele alcançado, a vítima pode escolher dispor de seu bem. Então, não há uma hipótese de falta de interesse na intervenção penal ou de renúncia ao direito de ver a incidência das normas penais concretizada, mas sim de uma capacidade de dispor de um determinado bem. São requisitos para o consentimento do ofendido, ou melhor, para que o consentimento do ofendido figure efetivamente como uma justificante supralegal. Primeiro, que o consentimento seja expresso. Não se admite o consentimento tácito. O consentimento precisa ser expresso, ainda que não se exija uma forma específica para que ele se materialize. O consentimento precisa ser ainda livre, é dizer, não pode resultar de coação, de ameaça. Além disso, aquele que consente, a pessoa que dispõe do bem, precisa ser capaz de dispor do bem. A capacidade da vítima, portanto, é um dos requisitos para o consentimento do ofendido. Ao lado destes três requisitos, há ainda a exigência de preexistência do consentimento. O consentimento não pode ser posterior ao ato, e muito menos concomitante. Ele precisa preexistir. Consentimento do ofendido não se confunde com perdão do ofendido. Com isso, e considerando também os pontos anteriormente tratados, nos quais falamos da necessidade de o bem ser disponível, o que inclusive é agregado como requisito por alguns autores, nós fechamos a revisão acerca de consentimento do ofendido e com isso fechamos também a série de postagens e lives sobre a teoria do crime. Passaremos nas postagens subsequentes e nos vídeos subsequentes a revisar de forma sintética a culpabilidade. Eu agradeço a presença de todos e todas. O vídeo ficará salvo no IGTV para que aqueles que porventura não tenham tido a possibilidade de assistir também possam fazê-lo posteriormente. Muito obrigado e até a próxima.